Livro de Miqueias. Oráculos do Senhor dirigidos a Miqueias de Moraste, no tempo de Joatão, de Acás e de Ezequias, rei de Judá. Censuras e ameaças, julgamento da Samaria e de Judá. Povos, ouve todos, terra e tudo o que contens, estai atenta. O Senhor Javé vai testemunhar contra vós, o Senhor do alto da santa morada. O Senhor vai sair de sua morada, vai descer e pisar os mais altos cumes da terra. Sob seus pés os montes se fundirão, os vales se dissolverão como a cera perto do fogo, como a água que rola pela encosta. Tudo isso por causa da infidelidade de Jacó, por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a infidelidade de Jacó? Não é Samaria? Quais os lugares altos de Judá? Não é Jerusalém? Farei da Samaria um montão de pedras no campo, um terreno onde plantarão vinhas. Farei rolar as suas pedras do fundo do vale, e porei a descoberto os seus alicerces. Todos os seus ídolos serão quebrados, todos os seus ganhos de prostituição serão queimados no fogo. Destruirei todos os seus ídolos, porque foram pagos com salário de prostituição, e em salário de prostituição serão convertidos. Por isso, prantearei, gritarei, andarei descalço e nu, soltarei gemidos como o chacal e lamentações como o avestruz. Porque o golpe na Samaria é incurável e atinge também Judá. Feriu até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gate, não choreis em Soco. Revolve-te no pó em Bet-Leafra. Passa numa vergonhosa nudez, habitante de Safir. Os habitantes de Sanaã não saem mais. O luto de Bet-Ezel tira-vos o refúgio. O habitante de Marote treme por seus bens, porque a desgraça manda pelo Senhor, ou melhor, porque a desgraça mandada pelo Senhor chegou às portas de Jerusalém. Atrela o cavalo ao carro, habitante de Laques, foste a causa dos pecados da filha de Sião, pois em ti se acharam as maldades de Israel. Por isso, será preciso renunciar a Moraste de Gate. As casas de Aquzibe decepcionarão os reis de Israel. Habitante de Maresa, eu te mandarei um novo Senhor. O Escol de Israel irá até Odolã. Corta os teus cabelos, rapa a tua cabeça, por causa de teus filhos queridos, torna-te calva como o abutre, porque foram levados cativos para longe de ti. Pecado dos grandes. Ai dos maquinadores de iniquidade, dos que tramam o mal dos seus leitos, e o executam logo ao amanhecer do dia, porque têm o poder na mão. Cobiçam as terras e apoderam-se delas, cobiçam as caças e roubam-nas, fazem violência ao homem e à sua família, ao dono e à sua herança. Por isso, eis o que diz o Senhor, ou melhor, por isso, eis o que diz o Senhor, medito um mal contra essa raça, do qual não livrareis o vosso pescoço. Não andarei mais com a cabeça erguida, porque será um tempo de calamidades. Naquele dia irão compor canções a vosso respeito e será cantada uma elegia. Estamos perdidos, se dirá, fizeram passar a outros parte do meu povo, como ma arrebataram. Nossas terras foram divididas entre os rebeldes. Por isso, não haverá ninguém que estenda o cordel para sobre uma parte na Assembleia do Senhor. Não profetizeis, dizem eles. Não se profetizem mais assim. Isso não afastará o opróbrio. Ó tu, a quem chamam casa de Jacó, acaso está o Senhor pronto a irritar-se? Será essa sua maneira de agir? Não são minhas palavras cheias de bondade para com quem anda na retidão? Mas vós assistis contra o meu povo, ou melhor,
Mas vós assistis contra o meu povo, o inimigo, arrancais o manto de sobre a veste. Aqueles que seguem o seu caminho, vós os tratais como inimigos. Expulsais as mulheres de meu povo dos seus estimados lares, tirais para sempre de seus filhos a honra que lhe dei. De pé, parti, porque esta terra não é um lugar de descanso, por causa de vossa imundície, um cruel tormento vos será infligido, se houvesse um homem que atirasse palavras ao vento e espalhasse mentiras. Vou falar-vos de vinho e de cerveja, tal é o profeta que convém o meu povo. Promessa de restauração. Reunirei Jacó todo, recolherei o resto de Israel. Porei tudo junto como ovelhas no aprisco, como um rebanho no seu redil. Será uma ruidosa multidão de homens. Irá à sua frente aquele que fez a brecha. Eles se lançarão para passar pela porta e sairão. Seu rei passará diante deles, e o Senhor irá à sua frente. Pecado dos chefes. Eu disse: ouve, chefes de Jacó, e vós, príncipes de Israel. Não devíeis vós saber o que é justo? E, entretanto, odiais o bem e amais o mal. Arrancais a pele da carne e a carne dos ossos. Devoram a carne do meu povo, arrancam-lhe a pele, quebram-lhe os ossos, partem-no como os pedaços postos na panela, como a carne para a caçarola. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Ele lhes ocultará a sua face naquele dia, por causa da malícia de seus atos. Pecado dos profetas. Oráculo do Senhor contra os profetas que desencaminham o meu povo, que anunciam a paz quando têm algo para mastigar e declaram guerra a quem não lhes põe nada na boca. Por isso, em lugar de visões, tereis a noite, e trevas em lugar de revelações. O sol se porá para esses profetas, o dia vai tornar-se obscuro. Serão confundidos os videntes, envergonhados os adivinhos. Todos esconderão a barba, porque Deus cessará de lhes falar. Eu, porém, estou cheio de força do Espírito do Senhor, de justiça e de coragem, para denunciar a Jacó sua maldade e a Israel o pecado. Lembrando aqui, quem está ouvindo este áudio, de que todas essas palavras estão sendo ditas pelo profeta Miqueias. Castigo. Ouvi isto, chefes da casa de Jacó, príncipes da casa de Israel, que tendes horror à justiça, e torceis tudo o que é reto. Que edificais Sião com sangue e Jerusalém com o preço da iniquidade. Seus chefes exercem o juízo por gratificação, seus sacerdotes só ensinam mediante salário, seus profetas vaticinam a preço de dinheiro, e ainda ousam apoiar-se no Senhor, dizendo: não é verdade que o Senhor está no meio de nós? A desgraça não nos atingirá. Pois bem, por vossa causa, Sião será como um campo lavrado, e Jerusalém será um montão de escombros, e a colina do templo um morro cheio de mato. Esperanças e promessas, futuro esplendor de Jerusalém. Acontecerá no fim dos tempos que a montanha da casa do Senhor será estabelecida no ápice das montanhas, e será mais elevada que todos os outeiros. Os povos afluirão para ela. Numerosas nações ali virão dizendo: vinde, subamos à montanha do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos por suas veredas. Porque de Sião sairá a doutrina, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será árbitro de numerosas nações e juiz de povos longínquos e poderosos. De suas espadas forjarão arados, e de suas lanças foices. Uma nação não levantará mais a espada contra outra, e não se exercitará mais para a guerra. Mas cada um habitará debaixo de sua vinha e debaixo de sua figueira, sem que ninguém o moleste,
porque assim o prometeu por sua boca o Senhor dos exércitos. Com efeito, todos os povos andam, cada um em nome de seu Deus. Não, porém, andaremos para sempre em nome do Senhor, nosso Deus. Volta dos deportados de Israel. Naquele dia, oráculo do Senhor, recolherei os coxos, reunirei os dispersos e os que eu tinha afligido. Dos estropiados farei um resto, dos afastados uma nação robusta, e o Senhor será o seu rei sobre o monte Sião, desde agora e para sempre. E tu, torre do rebanho, colina da filha de Sião, voltará a ti tua soberania de outrora, a realeza sobre a casa de Israel. Cativeiro e libertação. E agora, por que gritas? Acaso não há um rei em ti? Ou pereceu o teu conselheiro, para que se apoderem de ti dores como as de uma parturiente? Convulsiona-te e geme, filha de Sião, como uma mulher que dá à luz. Vais ter que deixar a cidade e morar no campo. Irás até a Babilônia e ali serás salva. Ali te resgatará o Senhor da mão de teus inimigos. Agora se juntam contra ti numerosas nações que dizem: seja profanada Sião. Possam nossos olhos ver esta ruína. Todavia, elas desconhecem os planos do Senhor, não entendem o seu desígnio, que é de ajudá-los como grãos na eira. Eia, filha de Sião, tritura aos pés o grão, pois te darei uma testa de ferro e te darei cascos de bronze, para que esmagues numerosos povos. Votarás seus despojos ao Senhor e suas riquezas ao Senhor da terra. Perspectivas messiânicas. Agora, reúne tuas tropas, filha de guerreiros. Vieram e nos cercaram. Ferem com uma vara a face do juiz de Israel. Mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Por isso, Deus os deixará, até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. Então, o resto de seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel. Ele se levantará para apacentar com o poder do Senhor, com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os seus viverão em segurança, porque ele será exaltado até os confins da terra. A impressão é que aqui se fala de Maria, mãe de Jesus, e também do próprio Jesus, né, exaltado até os confins da terra, principalmente nessa parte aqui onde se fala, olha só. Mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado o governador de Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Por isso, Deus os deixará, até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. É a impressão que se fala de Maria, né? Então, o resto de seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel. Ele se levantará para apacentar com o poder do Senhor, olha só, com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os seus viverão em segurança, porque ele será exaltado até os confins da terra. E assim será a paz. Quando o assírio invadir nossa terra e pisar nossos terrenos, nós lhe resistiremos com 7 pastores e 8 príncipes do povo. Devastarão a terra da Assíria com o gládio, e com a espada a terra de Nimrod. Assim nos salvará ele do assírio, quando este invadir nossa terra e atacar nosso solo. O resto de Jacó será, no meio de muitos povos, como o orvalho provindo do Senhor, como gotas de chuva sobre a relva, que nada tem a desejar do homem, nem a escapar dos filhos dos homens.
O resto de Jacó será entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho num rebanho de ovelhas, por onde quer que passe, esmaga e despedaça, sem que ninguém lhe arranque a presa. Reformas nacionais. Aqui Miqueias novamente falando. Levanta-te, não só aqui falando, como nesse texto todo, né? Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Naquele tempo, oráculo do Senhor, farei desaparecer teus cavalos do meio de ti, destruirei teus carros. Arruinarei as cidades de tua terra e demolirei todas as tuas fortalezas. Arrancarei de tuas mãos os teus sortilégios, e não haverá mais adivinhos no meio de ti. Tirarei do teu meio, ou melhor, tirarei do meio de ti os ídolos e as colunas, e cessarás de adorar a obra de tuas mãos. Extirparei de tua terra os bosques sagrados e arrasarei tuas cidades. Em minha cólera e furor, tomarei vingança das nações que não obedeceram. Reformas morais. Deus em juízo com seu povo. Ouve o que diz o Senhor. Vamos, advoga tua casa diante das montanhas, ouçam das colinas a tua voz. Ouve, montanhas, o processo do Senhor e vós, fundamentos perenes da terra. Porque o Senhor entrou em juízo com seu povo, ele vai pleitear com Israel. Povo meu, que te fiz, ou em que te contristei? Responde-me. Fiz-te sair do Egito, livrei-te da escravidão e mandei diante de ti Moisés, Arão e Maria. Povo meu, lembra-te dos desígnios de Balaque, rei de Moabe, e a resposta que lhe deu Balaão, filho de Beor. Lembra-te da etapa entre Setim e Gilgal, para reconheceres os benefícios do Senhor. Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante do Deus soberano. Irei à sua presença com holocaustos e novilhos de um ano? Porventura, agradará, porventura, ao Senhor com milhares de carneiros ou com milhões de torrentes de óleo? Eu lhe sacrificarei pela minha maldade o meu primogênito, o fruto de minhas entranhas por meus próprios pecados? Já te foi dito, ó homem, o que convém, o que o Senhor reclama de ti, que pratiques a justiça, que ames a bondade e que andes com humildade diante do teu Deus. Exprobrações a Jerusalém. A voz do Senhor eleva-se contra a cidade. É sabedoria temer o vosso nome. Ouve, tribo, ouve, assembleia da cidade. Haverá ainda na casa do ímpio tesouros mal adquiridos e um efá diminuído e maldito? Pode-se ser inocente com balanças falsas e com um saco cheio de pesos enganosos? Os ricos da cidade são homens violentos, os seus habitantes proferem mentiras, e em sua boca a língua só serve para enganar. Por isso, vou começar a ferir-te por minha vez, e devastar-te por causa de teus pecados. O que comeres não te saciará, haverá fome em tua casa. Porás os teus bens em lugar seguro, mas não os salvarás, e o que tiveres salvo, eu entregarei à espada. Semearás e não colherás, espremerás a oliva, mas não terá óleo com o que te ungir. Pisarás o mosto, mas não terás vinho para beber. Observam-se as leis de Anri, seguem-se os exemplos da casa de Acabe. Procede como eles, para que eu te reduza à desolação e teus habitantes às vaias e assobios. Suporta os insultos de meu povo. Decadência. Ai de mim, porque sou quem restolha frutos no verão, como quem respinga depois da vindima, não há sequer um cacho para comer, nenhum desses figos temporões.
Nenhum desses figos temporões, que de tanto gostaria, desapareceram os homens piedosos da terra. Não há quem seja íntegro entre os homens. Todos andam à espreita para derramar sangue, cada um arma laços ao seu irmão. Suas mãos estão prontas para o mal, o príncipe exige um presente, o juiz cobra suas sentenças, o grande manifesta abertamente suas cobiças, todos tramam suas intrigas. O melhor dentre eles é como um silvedo, o mais íntegro como uma sede de espinhos. No dia anunciado por teus vigias vem o castigo, eles serão completamente destruídos. Não confies em colega, não contes com amigos, nem mesmo com aquele que dorme contigo. Guarda-te de abrir a boca, porque o filho trata o pai de louco, a filha levanta-se contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos são os da própria casa. Esperanças. Eu, porém, volto meus olhos para o Senhor, ponho minha esperança no Deus de minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Não te alegres a meu respeito, inimiga minha. Se estou caída, eu me levantarei. Se estou sentada nas trevas, o Senhor será a minha luz. Suportarei a cólera do Senhor, porque tenho pecado contra ele, até que ele tome em minhas mãos a minha causa e deponha em meu favor, até que conduza para a luz e que eu complete a sua justiça. Minha inimiga verá isso e ficará coberta de vergonha. Ela, que me dizia: Onde está o Senhor teu Deus? Meus olhos a contemplarão, quando for pisada aos pés como a lama das ruas. Soerguimento. Aproxima-se o dia em que se reconstruirão os teus muros, aquele dia em que se ampliarão tuas fronteiras. Nesse dia virão a ti da Assíria e das cidades do Egito, desde o Egito até o rio, de um mar a outro, de uma montanha a outra. A terra se tornará um deserto por causa de seus habitantes. Tal será o fruto de suas obras. Conduze, conduze com o cajado o vosso povo, o rebanho de vossa herança que se encontra espalhado pelas brenhas, para o meio de vergéis, que ele paste como outrora, em Bazã e em Galaade. Como nos dias em que saíste do Egito, fazei-nos ver prodígios. As nações os verão e sentirão vergonha de sua própria bravura. Porão a mão na boca e seus ouvidos ficarão surdos, lamberão o pó como as serpentes, como os répteis da terra. Tremendo, sairão de seus retiros e virão amedrontados para o Senhor nosso Deus, e elas vos temerão. Qual é o Deus que, como vós, apaga a iniquidade e perdoa o pecado do resto do seu povo? Que não se ira para sempre, porque prefere a misericórdia? Uma vez mais, tende piedade de nós, esquecei as nossas faltas e jogai nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrai a vossa fidelidade para com Jacó e vossa piedade para com Abraão, como jurastes a nossos pais desde os tempos antigos.